aquele assunto que nós estávamos comentando sobre os meninos, né? Do ato infracional, né? Isso, do ato infracional. E isso é uma coisa que a gente recebe muito telefonema e conversa muito com a comunidade, que é do ato infracional, que é a questão que eu estava falando antes, de briga na rua, aí se chama o Conselho Tutelar. Destruição do patrimônio, chama o conselho. Ofensa do meu vizinho, aí a criança ofendeu, principalmente o adolescente, né? Gente, a partir dos 12 anos pode ser feito boletim de ocorrência contra o próprio adolescente. Ele tem 12 anos, ele responde judicialmente. Antigamente nós tínhamos a FEBEM, né? Que era onde recolhiam os menores infratores. Hoje em dia nós temos o CASE, que é o Centro de Atendimento aqui em Pelotas. Que quando é que eles vão para lá? Quando eles cometem um crime que é atentado à vida, ou reincidente em roubos, furtos e outros tipos de crime. Mas antes disso, como qualquer pessoa, eles têm o direito à defesa. Então, ele cometeu um ato infracional, tu vai lá, faz um boletim de ocorrência e ele vai ser chamado na delegacia primeiro da criança e do adolescente ou já lá no judiciário. Então, assim, outra questão que é muito falada pelo Conselho é a questão da guarda. O Conselho Tutelar não dá guarda nem tira a guarda de ninguém. Quem dá e tira ou determina quem ficará com a guarda é o juiz. Quem revê qualquer atitude do Conselho também é o juiz. O que acontece? Quando a gente chegou numa casa onde a mãe agrediu o filho, espancou, né, agrediu fisicamente, e a gente está vendo que é uma situação que não dá para os dois ficar no mesmo ambiente. Né? Se for uma criança, não tem condições. Se for um adolescente, a gente ouve as partes e se chega à conclusão que não é possível. O Conselho Tutelar dá para outra pessoa, que em primeira instância é o pai, depois a avó materna, depois os avós paternos, né? Ou em outra situação, um dindo ou alguém de família tem parente primeiro sanguíneo, se não outro próximo que tenha vínculo afetivo, se dá o termo de entrega e responsabilidade, que serve para quê? Ou para a criança passar aquela noite até a gente conseguir ver alguém, ou até a pessoa, essa que ficou responsável, pedir a guarda legal. Sim. Ela já vai estar com a guarda de fato, né? O termo serve para quê? Para que a mãe e o pai, que tem o poder familiar, não chegar lá e, não, agora eu quero a criança de volta. Eu dei nele ontem, mas hoje eu quero ele de volta. Então, assim, para que seja revisto pelo juiz, e até muitas vezes nós mesmos, depois da mãe se tratar, que se for um caso de alcoolismo, por exemplo, a mãe está em tratamento, está um tempo limpa já, a psicóloga vê que tem condições de estar revendo o filho, a gente retira o termo e devolve. Sim. Porque o poder familiar não foi destituído, né? Claro, e nesse caso aí, só para complementar o pensa-me, veio uma pergunta, por exemplo, se é designada alguma pessoa para ficar com a criança. Isso. Lá. Aí a mãe, acontece o que tu disse, ela, não, já estou bem, vou levar. A pessoa não pode entregar. A pessoa tem o termo, chama a Brigada Militar, com o termo ela é responsável legal por aquela criança até o juiz rever. Sim, mas não pode entregar, não pode levar. Tem situações, por exemplo, do crack, que a mãe não pode nem ver. Né? Tem outros que a gente faz um acordo. Ficou contigo e tu vê, na tua frente a mãe pode vir, visita, até a gente conseguir tranquilo. E se a pessoa entrega? Se a pessoa entrega, ela vai responder judicialmente. Ela vai responder, né? Porque entregou sem autorização. A gente teve um caso que a criança foi parar no pronto-socorro porque a tia entregou. Sim. Para a mãe e não era a situação de entregar. E não comunicou ao Conselho Tutelar. Isso é bem bom deixar bem frisado que não pode entregar. Outra coisa que não existe é assim, levar uma criança à força em qualquer situação. O pai tem direito à visita, ou a mãe. Né? E a mãe foi lá buscar a criança para visita. E a criança não quer ir, não existe pegar a criança e levar a criança à força. E o conselho também não faz. Porque às vezes eles dizem, vem porque eu quero levar e ele não quer ir. Não tenho. Nós vamos ter que rever, ou é um tratamento psicológico, ou ver com a juíza por que não está dando certo. Porque a juíza que revê essa função de visitas, né? Então tem que ver de novo o que está acontecendo. Mas pegar a criança à força e levar não existe. Sim. Quem revê, então, de novo, a questão das decisões tomadas pelo conselho é o juizado. Né? Outra questão que eu queria falar, que eu falei da questão das urgências, né? Questão da guarda. A gente faz a questão da prevenção, a gente trabalha com as escolas.
Só que a gente não vai na escola, se oferece, a gente espera os convites da escola, a gente trabalha em 3 modalidades. A gente palestra para pais, para professores e para alunos. Então tem escolas que marcam assim, com as 4ª séries, com as 3ª séries, com as 8ª séries. Hoje, com os pais, a gente pede para os professores nas reuniões pedagógicas, que está todos os professores. Então, assim, na Zona Norte a gente fez em quase todas as escolas. E até as escolas infantis. Um problema que eu tive hoje, assim, que a gente está trabalhando é a questão de que não existe a expulsão da escola. Sim. O máximo que pode acontecer se a criança não está se adaptando àquela escola é conversar com a família e a gente transferir de escola. Agora, expulsar, que nem tinha uma lei anterior, né, que podia expulsão, hoje a LDB, que é a Lei de Diretriz e Base da Educação, é bem clara. Não existe expulsar as crianças da escola, nem suspensão. Às vezes a gente faz um acordo com a escola assim, ó. Tem 30 crianças na sala, uma delas tem alguma deficiência que ainda não foi tratada. Algum problema, às vezes comportamental, mental, que tem que ser diagnosticado. A mãe não conseguiu a medicação ou ainda não conseguiu o tratamento. A criança não consegue ficar na aula. Entre violar o direito dos outros 29 daquele a gente conversa com a família e com a escola e afasta a criança até conseguir o tratamento. Sim. Mas em outras situações, não, tu vai para casa e descansa uma semana, é violação de direito, ele tem o direito de estar na escola. Então eu estou violando o direito dele, ele estando lá. É caso da família estar nos comunicando. Que a gente vai estar entrando em contato e conversando com a escola para ver o que aconteceu. Sim. A questão que eu me lembrei agora, que é a questão dos abrigos institucionais. Em que momento o Conselho Tutelar retira uma criança? Acontece muito que a gente é tratado como bicho-papão. Então a mãe diz para ele, o conselho vai vir, vai te levar. O conselho não vai levar, gente. Fica ameaçando a criança. O conselho não vai levar. Quando eu entro na casa, a criança sai numa disparada, correndo, se encerra no banheiro, se esconde embaixo da cama porque eu vou levar. Não, eu não vou levar. Eu só retirei, eu tenho 1 ano e 8 meses de Conselho Tutelar, que é a nossa gestão atual, está 1 ano e 8 meses. Nós retiramos, no meu caso, eu retirei criança